Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou o Rodrigo E Pazini eu sou o Lucas Contessoto. e nós somos do podcast Revisitando Forks e nós estamos aqui mais uma vez para uma conversinha em som. E hoje a gente vai receber a Gabriela Roca. Ela possui graduação em História, licenciatura e bacharelado na Universidade Federal do Paraná. Ela tem mestrado em História pela mesma instituição. Ela foi discente da linha de pesquisa Intersubjetividade e Pluralidade, Reflexão e Sentimento na História, do PPGHIS da UFPR. Ela tem experiência com pesquisa na área de História Cultural, com ênfase nas relações de história e cinema e na utilização do gênero cinematográfico de horror com fonte histórica e suas representações de gênero e sexualidade. Ela atua como podcaster no programa República do Medo. As áreas de interesse dela são cinema de horror, história das mulheres, história e historiografia da bruxaria, história moderna e contemporânea, mal, representação, corpo e cultura. Seja bem-vindo, então. Olá! Meu microfone estava silenciado, então ignorem. Já cheguei chegando, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo também. Ótima tarde pra gente, então, que a entrevista seja construtiva e aproveitadora para todos. Com certeza, vai ser bem legal. A primeira perguntinha que a gente está fazendo para os convidados é: qual é o seu filme de terror favorito? É algo muito difícil. Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sempre falo, né? Eu sou libriana, tenho uma dificuldade enorme em escolher as coisas. As pessoas pedem assim, escolhe um, eu escolho 5, né? Mas eu acho que o meu filme favorito, assim, o filme que mexeu comigo, mudou minha vida e até hoje eu carrego no coração, é o Massacre da Serra Elétrica de 74, né? O primeiro, o filme original. E você tem um gênero dentro do terror favorito? Ai, olha, eu sempre digo que o meu favorito são os slashers. Eu falo mal deles, mas eu amo também. Mas eu sinto que é o gênero que mais me faz parar para assistir um filme, seja bom ou seja ruim. Saiu algum slasher, eu paro para conferir. Então eu sempre falo que são os slashers. Nossa, sempre muito bom. Um slasher. É Que que sempre, varia muito, né? mesmo quando ele é ruim, ele é bom, entendeu? É tipo Sim. pizza, não dá pra ser ruim. Então, tipo, Às vezes ele ser ruim é o motivo que faz ele ser bom, né? exatamente. Ah, acho que você meio que respondeu, mas o seu primeiro contato com o terror qual foi? Foi com esse filme? Foi com Massacre da Serra Elétrica? Foi com outros? Não foi. O Massacre da Serra Elétrica eu conheci quando eu tinha uns 14, 15 anos, aquela fase que a gente começa a procurar filme pra assistir, né? E quer assistir filme de terror com os amigos. Mas que eu consiga me lembrar, tem 2 filmes, assim, que marcaram muito minha infância de uma maneira muito negativa. O primeiro foi, obviamente, O Brinquedo Assassino, né? O primeiro Chuck, que, meu Deus, eu ficava com muito medo. Eu lembro que passava na TV aberta. E só de ver a chamada eu ficava sem dormir, assim, era aterrorizante. E a história que eu sempre conto para os ouvintes do RDM, que é a minha relação com a Anaconda, né? Que é meio bobo, mas eu tinha uns 5, 6 anos e eu coloquei na minha cabeça que eu queria assistir Anaconda. E eu enchi o saco da minha mãe, assim, que eu perturbei ela a um ponto de que ela falou, então assista, né? Tipo, pelo amor de Deus, assiste essa putaria. Ela alugou pra mim na locadora, eu assisti tipo 40 minutos do filme e eu fiquei sem dormir sozinha por quase um ano. Então, assim... 4 minutos que teve um... A minha mãe fala que de todas as burrices que ela fez na maternidade, essa foi a pior, porque rendeu pra ela muito, assim, eu fiquei aterrorizada, fico com muito medo. Claro, hoje o filme a gente vê, é cômico, né? Mas é o que eu mais lembro, assim, do meu primeiro contato com filme de terror, é a Anaconda e o Brinquedo Assassino. E o Brinquedo Assassino, a gente também tinha um contexto da boneca da Xuxa, né?
E o fofão, aquelas coisas horrorosas, É... entendeu? Ai, gente, eu morria de medo, assim, tipo, eu jurava que meus bonecos iam acordar no meio da noite pra fazer uma revolução contra mim, entendeu? E eu ia de arrasta pra cima, mas eu tinha muito medo mesmo. Eu tinha um fofão em casa, e depois que o brinquedo assassino passava na TV, a gente começou, eu e minha irmã, a gente guardava ele no fundo do guarda-roupa, com muito, muito medo. É, cara, eu acho que isso é um marco, assim, geracional, né, do Brinquedo Assassino na TV aberta. Não tem quem não tenha criado um trauma a partir desse filme. É impressionante. E existe alguma personagem feminina, assim, que marcou sua formação, tanto como pesquisadora quanto espectadora, assim? Essa pergunta ela é muito difícil, né? Porque como eu trabalho com representação feminina no cinema de horror desde 2014, é, a gente sempre tem um olhar diferente, né? Então, assim, mas eu acho que se eu tivesse que escolher, putz, é difícil, mas as garotas finais, assim como um todo, me marcaram muito, tanto como pesquisadora quanto espectadora. Eu acho assim, a Laurie Strode do Halloween, porque eu fiquei muito impressionada com essa sobrevivência feminina e eu quis aprender mais sobre, então foi assim que eu criei um pouco do meu projeto do mestrado, sabe? Eu colocaria ela ali como uma das primeiras, né? E, E tem alguma. A gente falou dessas obras de terror, né, que a gente teve contato quando criança, na Conda, que hoje em dia, se a gente assiste de novo, a gente tem uma outra visão, né? Mas teve alguma obra que até hoje te aterroriza um pouco? Até hoje você assiste e fica tipo, meu Deus. Cara, tem várias. Eu sou bem medrosa, na verdade. As pessoas nunca acreditam quando eu falo assim que eu sou muito medrosa. Mas quando a gente começa a trabalhar com cinema, né, e analisar os filmes, eles ficam menos aterrorizantes, né? Porque você acaba destrinchando muitas coisas. Você olha, você assiste com outro olhar. Mas eu acho que o chamado, o japonês, na verdade, todo filme japonês me aterroriza, porque eu acho que eles conseguem criar uma atmosfera, assim, não só japonês, assim, filme tailandês, esses filmes, eles conseguem criar um ambiente que, nossa, me deixa com medo de ficar sozinha, né? Então, o chamado, aquele tailandês Espíritos da Morte está ao seu lado, eu sempre falo dele, nossa. porque esse filme, ele, não só pelo final, né? A gente comenta muito do final dele, mas pelo amor de Deus, a estrutura inteira daquela trama me dá muito, muito receio. Mas um filme que eu assisti recentemente, entre muitas aspas, porque já faz uns 2, 3 anos e é um dos meus filmes favoritos, e não que me assombra, mas ele me impactou muito, assim, é o Titane, da Juliette Cornot, que também é outro que alugou um triplex na minha cabeça, sabe? E você acha que o terror, ele é só sobre medo? Ou também é um fascínio, assim? O que que te atrai no gênero? Assim, Ah, eu acho que o terror, ele engloba muitas coisas, né? Eu acho que, obviamente, o principal sentimento que ele evoca é o medo, né? Mas tem uma questão de repulsa, tem uma questão de fascínio. Eu acho que ele é um gênero que permite experimentações criativas, ao mesmo tempo que ele permite que nós, espectadores, confrontemos alguns dos nossos medos mais profundos, né? Alguns dos nossos desconfortos, alguns dos nossos limites. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai no gênero, até de uma perspectiva histórica, porque eu sinto muito, enquanto historiadora, que o terror ele tem essa capacidade de ressoar com medos, sejam eles individuais, né, dos espectadores, quanto com medos coletivos, né? Então meio que eles falam sobre algo muito maior do que só o cinema. E eu acho que isso é o que mais me atrai no gênero como um todo. Essa capacidade que ele tem de ressoar com questões mais amplas, né? Seja com medos coletivos, com traumas coletivos, né? Com assuntos, às vezes, que são muito dolorosos ou até mesmo muito violentos para serem abordados em outros gêneros. a gente vê isso bastante em diversos gêneros do terror, né? A gente teve, tipo, a Substância, que trata de vários temas ali, usando body horror ali um pouco para criar essa narrativa. Não é nem sempre sobre o
que tá acontecendo, mas o que tá representando ali, né? É. A galera acha que horror é só susto, né? Ou que é só sangue. E pode ser, né? Eu não acho que todo filme tenha que ter uma mensagem, ou que todo filme tenha que ser revolucionário. Às vezes um filme é só um filme, né? Não tem muito além disso. Mas existem aqueles que conseguem veicular questões muito mais amplas, né? E que vão muito além de sangue, vão muito além de susto. E acabam dizendo algo sobre nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, né? Seja a própria substância, né? Que fala sobre as questões dos padrões de beleza, envelhecimento, né? Então, assim, vai muito além da questão da arte e vai para o lado social, vai para o lado psicológico, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do horror, porque ele permite essa experimentação, né? Ele é um gênero que é conhecido por experimentar, por ousar, né? Por não ter muito medo de dar a cara a tapa, de chocar. E isso faz com que você consiga abordar esses temas que às vezes podem ser relegados, ou assim, é um tabu, melhor não mexer com isso, né? E você tem algum critério, tipo, alguma coisa assim, o que você considera um horror de qualidade? Tem um critério ou é alguma coisa mais sensorial, tipo, assistir, gostei ou não? Olha, quando eu era mais nova, eu até dizia assim, esse filme, esses são os melhores, né? Mas hoje eu vejo que cinema é uma experiência, às vezes, muito subjetiva, né? Então, assim, o que eu gosto, pode ser que você odeie, né? E isso não quer dizer que a obra em si é boa ou ruim, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Você gostar ou não de um filme não determina se ele é bom ou ruim. Como um todo, né? Ele pode ser bom pra mim, pode ser ruim pra você e etc. Então eu acho que não existe assim um terror de qualidade, né? Então a gente usa esses termos, obviamente, né, pra falar em podcast, pra falar na internet, né? Mas eu acho que é uma coisa muito mais generalizada, porque não existe uma regra, né? Aquilo que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Eu acho que nesse sentido o terror ele é mais sensorial e ele também é muito subjetivo. Ele sempre vai dialogar com o espectador, com os seus medos, com as suas vivências, com aquilo que te impacta ou aquilo que te amedronta, sabe? Tanto é que você falou que um filme que eu posso gostar e você não, também tem a questão de alguns filmes podem me dar muito medo e não necessariamente vai dar medo pra você. Às vezes você passa por você e você nem não sente alguma coisa, né? Eu sempre uso um exemplo, porque uma das minhas melhores amigas, ela tem muito medo de aranha. Mas, tipo assim, muito medo mesmo. Se ela vê uma aranha e ela não conseguir achar a aranha na casa dela, depois ela sai da casa, assim. E ela vai dormir fora. Ela tem fobia mesmo. Entrega a chave pra aranha e fala, Ela vai namorada. embora. Já me ligou de madrugada falando, cara, tinha uma aranha aqui em casa, ela sumiu, posso dormir aí? Eu falei, pode, né? Eu não tenho esse medo de aranha. Quer dizer, não me causa. Mas, por exemplo, ela assistir um filme como Aracnofobia é um terror pra ela. É um terror. Ela não consegue assistir. Eu assisto e toco a vida, entendeu? Então, assim, tem muito disso, né? O terror, ele tem essa coisa do medo individual, né? O medo que, enquanto ser humano, que eu tenho medo, sei lá, de sapo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de sangue, né? Qualquer coisa. E os medos coletivos, que daí são medos que dialogam mais na nossa sociedade, né? Do momento histórico, por exemplo, em que esses filmes são feitos. O que te instigou a querer trabalhar nessa área, assim, e pesquisar, né? E como você separa o que você assiste do lazer e da pesquisa? Eu ainda tô tentando diferenciar e separar lazer e pesquisa. É um trabalho diário, assim. Que na minha vida, eu sempre gostei de cinema. Sempre foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, de assistir filme, e ir no cinema, e conferir, e ler coisas sobre. Sempre foi uma das coisas que eu gostei muito, desde quando estava no ensino médio. E quando estava na faculdade, né, eu sou formada em História, e lá na Federal do Paraná, a gente tem uma disciplina chamada Teoria da História 2, e eu era caloura, se eu não me engano, eu acho que era tipo o meu segundo semestre na faculdade, e eu tava tipo naquela crise, né, que todo mundo passa quando você entra no curso que você tanto queria e percebe que não tem nada a ver com aquilo que você desejava.
aquele choque de realidade, assim. Você entra na faculdade e acha que todos os seus problemas estão resolvidos, que você só vai estudar o que você gosta, e daí você chega lá e descobre que não é bem assim, e isso te traz uma crise, né? E eu entrei na história do segundo semestre, estava completamente perdida, falando, putz, não sei se é isso que eu quero fazer, mas também não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, né? E eu tava tendo essa disciplina de Teoria da História 2, eu lembro até hoje, que o nosso professor, ele estava fazendo doutorado sobre o silêncio dos inocentes. E ele estava falando sobre como a gente podia fazer pesquisa de história sobre várias coisas, assim, tipo, várias fontes, né? Você pode usar e pode estudar o que você quiser. E ele citou como exemplo Os Zumbis do Jorge Romero. E eu amo a trilogia dos mortos do Jorge Romero, a trilogia original. E isso, assim, meio que deu um estalo, sabe? Eu fiquei, tipo, obcecada. Eu falei, cara, se dá pra fazer isso, eu quero estudar história e cinema, né? Eu quero seguir pra essa área. E é isso que eu quero fazer. E isso me deu um gás, assim, pra sair da fase difícil do curso e continuar. E acabei me envolvendo em alguns grupos de pesquisa, né? E quis estudar o massacre da Serra Elétrica. E meio que foi, assim, sabe? Uma coisa atrás da outra. Quando eu vi, já estava fazendo monografia sobre o massacre da Serra Elétrica. Daí eu fui pro mestrado. Eu queria continuar falando sobre isso, porque foi algo que eu me identifiquei muito, eu gostei muito do que eu estava fazendo, assim, conseguia me imaginar fazendo isso pro resto da vida, então acabei trilhando, né, esse caminho tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre focando no cinema de horror, assim, que foi algo que eu percebi que eu sabia fazer, que eu gostava de fazer e que tinha um certo espaço, assim, né? No começo foi difícil, não sabia se tinha esse espaço mesmo, mas acabei forçando até dar, né? Mas o que diferencia lazer e pesquisa, isso é uma pergunta que se algum dia eu descobrir, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos e até hoje eu tenho muita dificuldade em desligar, sabe, assim como se tivesse um interruptor, né? Você liga e desliga a chave trabalho e lazer. E como eu trabalho de casa, eu acho que fica ainda mais complicado tudo, né? Então, às vezes eu sinto que, sei lá, é domingo à noite, eu tô mexendo no Instagram, eu trabalho com produção de conteúdo, parece lazer, mas eu tô pensando em coisas para produzir, né? Ou às vezes eu tô assistindo um filme e já tô pensando na pauta do RDM ou no texto que vai ser escrito. Então é difícil, assim. Então tem épocas até que eu dou uma desligada, assim, e até há uns tempos atrás dei uma sumida do Instagram, porque eu não tava dando conta, eu precisava viver a vida sem ter horror no meio, sabe? Então eu passei umas 3 semanas com meus sobrinhos assistindo só desenho de criança, sabe? Assim. Então é Fazer um difícil. detox do terror. Fiz um detox, só assisti aquelas coisas de criança lá, porque parece às vezes que a gente não desliga nunca, assim, realmente. Você tem essa impressão de que você só tá consumindo conteúdo e filmes e séries pra trabalhar, então parece uma bola de neve. Mas tem como separar, sabe? Tem como você criar uma distinção. Só é difícil, assim, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a fazer, sabe? Tanto eu quanto o Lucas, a gente estuda semiótica, né, na linguística. E essa é realmente uma grande dificuldade. Conforme mais a gente estuda a teoria, parece que é mais difícil a gente olhar para um texto, né, que pode ser um filme também para semiótica. É difícil a gente olhar para esses textos e não acabar analisando eles de alguma forma. Parece que a gente perde um pouco esse tato apenas com entretenimento quando se trata desses produtos, né? Sem pensar, a gente tá sempre procurando uma coisinha ou outra e fala assim, isso aqui é muito interessante. Dá pra falar sobre isso em algum lugar. Exato. E aí vai o tempo todo. Por isso que tem Olha algumas só, essa coisas. série já era um artigo. Por isso que tem algumas coisas que eu faço ou que eu tenho que eu não posto ou que eu não compartilho, porque eu fico assim, eu não quero transformar isso em trabalho, sabe? Por que você não faz isso? Eu falo, mas eu não quero, entendeu? Porque é bom a gente dar uma separada, né? Porque senão parece que realmente você nunca descansa. Parece que a tua cabeça ela tá sempre ali funcionando e é normal, porque a gente tem essa coisa, né? Você assiste o filme já analisando, você lê o livro já analisando. É normal, assim. Eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Esse primeiro bloco a gente vai tentando
chegar mais na pessoa, né? Porque dentro do mundo acadêmico é muito comum, né, os pesquisadores acabarem se apagando dentro dos seus estudos. Até porque o próprio gênero requer um pouco disso. E aí, eu gostaria que você, se você pudesse compartilhar um pouco, sei lá, de outros gostos além do terror, sei lá, crochê ou qualquer outra coisa, de repente arco e flecha, ou seu pet favorito. Eu sempre fui dessas que mistura muitas coisas, sabe? Eu lembro quando eu tava na faculdade, o professor falou bem assim pra mim: você não pode estudar o que você gosta. Eu falei, porra, mas eu vou passar o resto da minha vida estudando algo que eu não gosto? É difícil, né? Assim, tipo, sei lá, eu não sou muito de história antiga. Vou passar minha vida inteira estudando Império Romano, sabe? Eu não quero estudar isso, sabe? Você tem que. Então, eu sempre trouxe muito da minha personalidade, dos meus gostos, para pesquisa e também para o meu trabalho no RDM, tudo, né? Mas as pessoas perguntam: você só assiste terror, né? Você só lê livro de terror? Eu falo, gente, não, eu só falo sobre isso, né? Mas, por exemplo, eu adoro novela mexicana, eu amo novela mexicana. Eu vivo assistindo desde criança, assim. Eu adoro qualquer coisa de reality show bagaceira de namoro, assim, namoro, barraco de família. Nossa, eu assisto tudo, assim. Muito bom. 90 Dias pra Casar, Casamento às Cegas. Agora eu tô assistindo aquele Amor Fora das Grades, assim. As pessoas acham que eu termino de trabalhar e eu vou assistir filme de terror. Eu fico assistindo reality show bagaceiro, assim. Quanto mais bagaceiro, melhor. Eu assisto muito Fórmula 1 com meu marido também, que é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Elas falam, nossa, nada a ver. E meu pet favorito, eu gosto de gato e cachorro, né? Pra mim, assim, qualquer bichinho tá no meu coração. Mas atualmente a gente tem um cachorro, que é o Zeca. Ele tem 6 meses e 11 quilos, então já dá pra ver o tamanho do bicho. E coisas assim, eu sempre falo muito, eu sempre misturo muito, né, quem eu sou, mas eu acho que é isso, assim, o que as pessoas não sabem é que eu treino Muay Thai todo dia, fazendo graduação de faixa, tudo. É uma coisa que eu não falo muito também. Eu falo, gente, não tem como trazer, assim, Muay Thai no terror. O terror de levar uma porrada no tatame, assim, tipo, não tem muito. Mas eu acho que é uma coisa que na internet eu nunca escondi, né? Às vezes eu vejo que tem muita gente que fala assim, se eu vou falar de terror, eu só posso gostar de terror. Se eu vou falar sobre K-pop, eu só posso gostar de K-pop. E eu nunca fui assim, porque eu sempre tive gostos muito ecléticos, sabe? Então, assim, um pouquinho de um terrorzinho aqui, um gore ali, uma novela mexicana aqui, 90 Dias pra Casar lá, sabe? Ai, ótimo. E agora que a gente já falou um pouco mais das personalidades, a gente vai passar para profissionalidades. Então, a gente queria perguntar um pouquinho para você, se você pode contar para a gente um pouco dos seus estudos e das suas pesquisas enquanto historiadora cultural, assim, tipo... E só colocando um adendo que eu tinha conversado com a produção, pessoal que estiver assistindo, se quiser deixar mensagem aí pra gente passar, pode deixar a mensagem aí, e é isso. Aí a produção vai E mais pra frente a gente vai fazer essas perguntas também. Isso. Como que era? Ui, gente, às vezes eu me perco. Desculpa, eu atrapalhei. Não, é que a minha cabeça ela abre muitos parênteses, eu sempre falo. No podcast, às vezes eu começo a falar, eu não sei como que eu vou terminar, entendeu? Eu só rezo pra chegar lá. Eu rezo pra que a ideia chegue. Então... A gente também está abrindo parênteses, pra voltar fechando é complicado. Eu comecei minhas pesquisas, então, na graduação, né, como eu falei, eu fiz parte de um grupo de pesquisa que existe em várias universidades, que é o PET, é o Programa de Educação Tutorial. E quando eu entrei como aluna, eu consegui uma bolsa. E um dos requisitos da bolsa de estudos era que você produzisse uma pesquisa. Tipo, mesmo antes de monografia, essas coisas, tinha que produzir uma pesquisa. E foi assim que eu comecei a estudar o terror, né? Eu estudei Massacre da Serra Elétrica, e isso desencadeou na minha monografia, e eu estudei capitalismo e família, representações de capitalismo e família no Massacre da Serra Elétrica de 1974, né?
tentando fazer um paralelo com a história dos Estados Unidos. E quando eu terminei essa pesquisa, lá em 2013, uma coisa que começou a me chamar muito a atenção foi como depois dos anos 70 vieram os slashers, né? E como os slashers, eles tinham muito essa carga de violência contra o corpo, principalmente o corpo feminino, e a garota final, né? Era algo que me saltava muito aos olhos, assim, a ideia de você ter uma única sobrevivente e essa sobrevivente ser uma personagem ideal, né? Tipo, virginal, adequada. E como historiadora, eu fiquei pensando, bem, tem alguma coisa aí, né? Porque são muitos filmes, não tem como ser uma coincidência. Então, eu fiz um projeto de mestrado que resultou na minha dissertação, que era para tentar estudar filmes ali do final dos anos 70 até os anos 80, e como eles discutiam, né? Gênero e sexualidade nos Estados Unidos ali dos anos 60, 70 e 80, né? Então eu caí muito ali numa questão de feminismo de segunda onda, de libertação do corpo, revolução sexual, direitos civis e a reação a isso, né? Que daí foi um movimento mais conservador, que procurava voltar aos bons costumes dos anos 50, né? Assim por diante. Isso acabou resultando na minha dissertação, que o título, às vezes eu tenho que pensar, porque faz um tempo já, que é O Corpo Feminino no Cinema de Horror, Gênero e Sexualidade em Carrie, Halloween e Sexta-feira 13. O Carrie não é slasher, obviamente, mas eu não consegui deixar ele de fora, porque ele tem representações, assim, de feminilidade e de sexualidade que eu queria muito abordar, então eu estudei esses 3. E quando eu fui pro doutorado, né, eu fiz um ano... Eu fiquei um ano fora da academia, eu não emendei, né? E eu fiquei muito perdida, assim. Eu sempre falo para as pessoas que terminam o mestrado para não se desesperarem, porque a gente fica meio perdido, né? São 2 anos com a pesquisa e eu fui assistir A Bruxa. Isso foi 2016. 2016? E eu fiquei pensando, putz, ser muito legal estudar bruxas no cinema e a sua relação com as bruxas a historiografia da bruxaria, né? E nisso surgiu a ideia de estudar filmes de horror, filmes de terror dos anos 60, né? Na verdade, a ideia era trabalhar com filmes de 60 até 2016, desculpa. Mas daí minha orientadora percebeu que ia ser um trabalho muito longo e falou que eu ia ficar maluca, né? O que ela tinha muita razão. Porque se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui, porque eu já ia estar muito doida. Mas eu acabei escolhendo 5 filmes dos anos 60 para trabalhar como eles acabam tendo uma representação do mal feminino, que é algo que a gente vê nas caças bruxas, né? Então acabei usando Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, tentando estabelecer essa relação entre história e cinema e uma perpetuação de tradições ao longo do tempo, e acabou saindo a minha tese de doutorado. E você comentou sobre a Carrie, você usou qual versão Do filme? para análise? É o de 74. De 74. Tá, ok. Não, 76, desculpa. Eu sempre confundo 74 e 76. 74 Massacre da Serra Elétrica, 76 é o Carrie. O Carrie é a estranha do Brian De Palma com a Cissy Spacek, né, pra fazer. E daí eu usei o Halloween de 78 e o Sexta-feira 13 de 80, então eu fiz essa escadinha, assim, sabe? Legal. Eu vou iniciar o mestrado estudando Carrie, mas eu vou utilizar o de 2002. Que legal! Com a Angela... esqueci o nome dela, mas... Sim. O de 2002 é aquele telefilme, né? É muito bom aquele filme. Que legal. Eu gosto muito de Carrie até hoje, assim, é um filme, um livro / filme que eu acho que rende muita discussão e ele ganhou uma atualidade maior agora por causa de bullying. Eu acho que isso, assim, tipo, mostra como ele continua muito atual. Não só para questões de sexualidade e puberdade, mas também para bullying e violência escolar e assim por diante. Eu acho que o remake dele veio também justamente por causa disso, né? Porque entrou bastante em pauta a questão da discussão do bullying. E eu acho que fizeram essa nova versão de 2000 e... Foi 2012? Não, 14? 2013? Acho que foi por aí. Em 2013 e 2014. Mas era ali quando tava ficando mais latente, né, essa discussão. E
A gente também queria saber um pouquinho de como foi para você trabalhar para Darkside, para a editora Darkside. E quais foram suas contribuições, como foi a experiência? Eu trabalho com a Darkside como freela, né? Eu sou freelancer da editora. Eu trabalho atualmente, eu faço alguns dos textos do Dark Blog, né? Que é o site da Darkside para conteúdo, né? Que eu trabalho recorrentemente com isso, né? Mas eu também já fiz traduções, revisão tem uma que tá para sair, então tá segurando ali. Mas tradução, assim, eu fiz 4. A primeira foi um quadrinho, né? Foi meu primeiro contato com a editora, desse ponto de vista mais de trabalho e não de parceria, né? De redes sociais, que foi o Fala Comigo Lon Chaney, que é um quadrinho sobre a vida do Lon Chaney, que era um ator de cinema mudo, né? Que fez a primeira versão do Massacre da Serra Elétrica, a primeira versão do Fantasma da Ópera, lá em 1925. E foi uma experiência muito legal, assim, eu nunca tinha traduzido nada, né? E ao mesmo tempo que me deu muito receio, né? Eu falava muito com a minha editora, falando, não sei se eu vou conseguir. Foi uma experiência que me abriu muitas portas, porque eu descobri que eu gosto muito de trabalhar com o ramo editorial. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. E com isso foi engatando um trabalho atrás do outro, né? Então eu fiz também a tradução do Chuck, que é o livro do O Legado do Brinquedo Assassino, né? Que saiu, acho que tipo em 2023. Daí, ano passado, eu fiz a tradução de uma coletânea da Natureza Macabra dos Fungos, que foi uma parceria com várias tradutoras, então cada uma de nós traduziu 4, 5 contos, e foi muito legal. E agora que saiu de pré-venda o livro do Ed Gein, né, o serial killer que deu origem ao Psicose, que eu também terminei de traduzir ano passado. E eu também trabalho muito com a Darkside fazendo para textos, né? Aqueles textos que vão no final do livro, ou que, assim, introdução, pós-fácil. Então, eu fiz a introdução do Livros de Sangue, o volume 4 do Clive Barker, que acho que foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz na minha vida, assim, porque passou pelos agentes dele para ser autorizada a publicação, então eu fiquei muito, muito feliz de saber que foi aprovado pelos agentes dele, né? Eu fiz... eu ando fazendo tanta coisa que é difícil às vezes, mas eu fiz o pós-fácil dos 12 Macacos também, que foi muito legal, foi uma experiência muito bacana falar sobre tempo. Eu sou historiadora, então adoro falar sobre isso. Eu fiz um texto extra pro Possessão, que conta a história real por trás do filme do Exorcismo de Emily Rose. Eu fiz um agora, que é o pós-fácil do A Hora do Espanto. Eu também faço alguns textos que às vezes não saem creditados, né? Então sai como Macabra ou Darkside, né? Então trabalho bastante com isso, assim, que é bem legal. Eu gosto de ter essa voz que não é minha, sabe? Poder assinar textos, assim, de uma maneira diferente. Mas é isso, assim, eu faço tradução, faço revisão, faço textos pro blog, faço tudo, assim. Eu gosto muito de trabalhar com a Darkside, é uma experiência que para mim, assim, só aumentou meu portfólio e me fez crescer como pesquisadora, e até mesmo me ajudou a me inserir no mercado editorial, que é algo que eu gosto muito de fazer. Desses tantos trabalhos que você fez, tem alguns 2 ou 3 que sejam seus xodozinhos, que você sente aquele orgulhozinho de ter cumprido? Todos eles, né? Tipo, quando você olha o livro sair e tá lá a tua tradução, ou tá o teu nome, você vê, pô, eu que escrevi isso, a gente fica feliz, né? Mas eu acho que o Livros de Sangue, a introdução do Livros de Sangue, do 4º volume, pra mim, assim, falei, porra, tô fazendo a introdução de um livro do Clive Barker, assim, pra mim isso foi, sabe, até hoje é difícil acreditar que aconteceu isso. E o livro do Chuck, porque foi um trabalho muito longo, assim, o livro tem 500 páginas, se eu não me engano, foi um trabalho de uns 4 meses de tradução, assim, e eu criei uma proximidade não só com o texto, mas com a própria franquia do Brinquedo Assassino, que eu falo, gente, eu
respirava, pensava em Chuck 24 horas por dia, assim, sabe? Então eu tenho muito orgulho dele, eu tenho muito orgulho de que eu sobrevivi para contar a história depois. E ficou muito bonito, assim. Mas todos eles, sabe? Eu acho que todos eles a gente tem um carinho especial e a gente olha assim, olha, esse aqui. Às vezes eu passo na livraria, dou uma olhadinha, ver como estão meus filhos, sabe? bem, bem mamãe urso, assim. Eu realmente imagino que seja uma pergunta bem difícil, né? É, Mas por isso que eu também não limitei a falar um, né? Porque aí é complica muito difícil. mais. É tipo olhar e Mas, pedir pra escolher o filho favorito, sabe? é, Exato. mas às vezes a gente tem aqueles que acabam marcando a gente de uma forma diferente, que é legal saber e destacar também. Tem alguns que a gente gosta de escrever mais. Por exemplo, eu gostei muito de escrever o Pós-Fácil dos 12 Macacos. Porque teve toda uma questão sobre tempo e relação entre linhas temporais, assim, que eu curti muito, né? Tem alguns que são mais difíceis, mas quando eles saem, você fica tipo, nossa, consegui, tá aqui, sabe? Então o próprio Fala Comigo Lon Chaney eu tenho muito carinho porque foi minha primeira tradução, né? Então eu olho pra ele assim, tipo, meu primeiro filho. Então, O primeiro amor, né? Também, é é o meu a primeiro mesma amor, coisa. assim. Então eu gosto de todos. Alguns você fica com mais raiva porque demora mais, você fica mais cansado, mas no final vale muito a pena, porque é muito bacana, assim, é uma sensação muito legal e as edições da Dark Side são muito bonitas, então quando elas saem, assim, você fica, nossa, o meu nome ali, sabe? E, e seu ponto de vista em relação com as obras de horror mudaram muito após o início das suas pesquisas e dos seus trabalhos? E, tipo, como que foi essa mudança? Enfim, você tinha uma visão, depois se tornou outra? Olha, eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com horror, eu só cresceu o meu amor pelo gênero. Acho que assim, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu amo o horror, seja ele no cinema, seja na TV, seja nos livros, né? Eu tenho essa relação de que realmente eu acertei naquilo que eu me propus a fazer na minha vida, né? No começo, e eu acho isso bem comum, eu fiquei muito crica, eu fiquei muito chata, eu admito, assim, eu via defeito em todos os filmes. Todos os filmes tinham problema de representação, todos os filmes tinham alguma questão. A gente fica, porque o nosso olhar ele começa a ficar treinado para achar essas questões, para trazer essas análises, trazer esses pontos. Então, tudo eu achava muito problemático. Hoje em dia, eu já sei diferenciar um pouco mais o que é problemático e o que pode ser só divertido, entendeu? Ou o que pode ser inofensivo, né? Então eu sinto que hoje eu consigo dar, assim, assistir um filme ruim, no sentido. Não, ruim, que a gente até falou de ruim e bom antes, né? Mas assistir um filme mais violento sem ter grandes problemas, sabe? Eu acho que eu consigo fazer essa separação. Mas minha relação com o horror só melhorou, assim. Tem épocas que eu não assisto muita coisa além do trabalho, sabe? Isso eu admito. Que eu fico mais focada em outras coisas, assisto menos só por lazer e mais por trabalho. Mas é o meu gênero favorito e quanto mais eu trabalho nele, mais eu amo, assim. E vejo que é o que eu gosto de fazer, sabe? Ai, que ótimo. Porque a gente tem casos de pessoas que acabam tomando aversão, né, quando trabalha com determinado tema. Não, eu Mas é muito legal quando. eu acho que é normal a gente saturar. Eu acho muito normal, porque Uhum. você vive isso e às vezes tua cabeça fica cansada. Sei lá, você passa o dia inteiro trabalhando na frente do computador, você não vai querer sair escrevendo sobre um filme, você não vai querer sair assistir outro filme de terror que você sabe que você vai continuar pensando, né? Então tem épocas que eu não consigo. Daí eu vou justamente para minhas novelinhas, pro meus reality show bagaceira, daí a gente, né? Mas eu sinto que a minha relação, na verdade, a minha admiração pelo gênero só aumentou. Hoje eu penso assim, cara, o horror é um gênero muito legal e que tem muita história e tem muita gente incrível fazendo ele, falando sobre, sabe? Uma comunidade muito bacana. Então, só aumentou. Apesar de que às vezes realmente a gente tem que ter aquela. E eu acho normal no começo a gente achar defeito em tudo, sabe? Você fica treinado e você fica, ai, não, mas a representação feminina aqui, ai, mas a violência, eu fico bem, mas
filmes violentos existem, né? A gente tem que começar a olhar os propósitos. Então, você consegue dar uma segurada com o tempo. Nossa, eu acho. Eu sempre penso numa coisa quando as pessoas falam, é muito violento. Aí eu paro e penso e falo, a nossa realidade é muito violenta, É. E eu né? até entendo, tem épocas que a gente não tá mais sensível. Tem épocas que você não quer Sim, assistir violência, porque você tá mais sensível ou você tem os teus traumas, né? Mas me cansa muito esse discurso do filmes violentos geram violência, sabe? ah, Eu falo, gente, não é bem assim, entendeu? Na verdade, não é. Filmes violentos não geram violência, mas a gente tem que ler. Você lê o que essa violência significa, né? Ela tá incitando a uhum, violência contra minorias, por exemplo, que daí é um problema. Ou o filme é sim, violento porque ele usa a violência como ali um recurso ou até mesmo como estética, sabe? Eu acho que é por isso que é uhum, importante a gente ter essas leituras. sim. E como que você, acho que você já comentou um pouquinho sobre, mas como você enxerga o papel do horror como ferramenta crítica, assim, para pensar a história e cultura? Como que você faz essa relação? A história, ela tem uma área voltada para o cinema, né? Que é a área de história e cinema, e isso desde ali da década de 80 já existem estudos que historiadores, historiadoras que refletem sobre como a gente pode usar o cinema para entender a história, né? Usar o cinema como fonte histórica para entender determinados momentos, determinadas representações, né? Então eu penso muito no horror a partir desse prisma, que é o prisma da história do cinema, né? Ou seja, como eu posso usar um filme de horror como fonte histórica, né? Como um filme de horror da década de 80, da década de 90, ou de qualquer época, pode me falar sobre a época em que ele foi produzido e sobre a sociedade que está recebendo ele, né? Porque por mais que o horror ele lide com a fantasia, com o insólito, né, com o medo, ele é feito por pessoas reais que estão inseridas em um momento histórico e que estão exibindo esse filme para outras pessoas reais que também estão inseridas em momentos históricos, né? Então eu acho que esses filmes eles acabam dizendo muito pra gente sobre a sociedade em que eles foram feitos e sobre a sociedade que recebe eles. Então a gente lê o horror dentro da história a partir desse prisma, obviamente, né? Porque tem outras áreas, a psicologia, a literatura, que vão ler por outras lentes, né? Isso é normal, cada um escolhe a sua metodologia, né? Mas na história, pelo menos a área da história cultural que eu uso, é muito isso, assim. Como eu posso estudar a história a partir do horror e o que esses filmes de horror estão me dizendo, principalmente, né? Mas não só, mas principalmente sobre a época em que eles foram feitos. A gente fala muito assim, né? Um filme, ele pode. Um filme aleatório, não só de horror, né? Mas um filme sobre o Império Romano, né? Feito em 1970, ele vai dizer muito mais sobre 1970, né, sobre essa época, do que sobre o Império Romano, entendeu? É isso que a gente sempre diz. Ele vai dizer muito mais sobre a sociedade da década de 70, sobre a sociedade que fez ele, do que sobre esse passado que ele tá olhando. E eu penso muito no horror a partir disso, né? O horror, ele tá dizendo muito mais sobre esse momento em que ele foi feito. Por isso que a gente tem os ciclos, né? Por exemplo, eu acho essa uma ferramenta muito legal. Você olhar como determinados temas e determinados assuntos se tornam mais recorrentes em determinadas épocas. E daí você começa a questionar por quê, né? Por que os slashers têm o seu boom ali nos anos 80, né? Por que os filmes de ficção científica têm o seu boom nos anos 50 ali, né? Com aquela fusão entre ficção científica e horror. Por que os filmes de monstro da Universal ali na década de 30? Então você começa a olhar e entender, né, o que essas popularidades, ou o que esses antagonistas querem dizer pra gente, e como a gente pode estudar a história a partir disso. E você falou de metodologia, então você pode citar pra gente algumas metodologias, autores que você costuma utilizar na análise, que tipo se tem algum documento, algumas coisas externas ao filme que você tem que ir atrás para fazer esse estudo? Assim, né, eu falo por minha experiência, mas cada um
faz a pesquisa que quer, né? Quando eu fui fazer meu mestrado, a minha orientadora, que sempre me ajudou muito, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, ela falou assim: eu acho que a gente às vezes tem que pensar em uma rede de conhecimento, né? Então, assim, a gente está pensando em representações femininas, né? Ali nos anos 70 e 80, e violência de gênero nas telas, a gente tem que pensar como isso se mostra em outros lugares, né? Então, por exemplo, na minha dissertação, eu analisei o Carrie, o Halloween e o Sexta-feira 13, mas eu também analisei 2 filmes, 2 livros, que não eram, obviamente, a minha fonte principal. Mas eu analisei o Carrie, do Stephen King, e A Procura de Mr. Goodbar, que é um livro que não é de horror, na verdade. Eu acho que o título em português dele é A Procura de Mr. Goodbar. Eu sei que ele tem uma adaptação com a Diane Keaton que se chama De Bar em Bar. O título em inglês é Looking for Mr. Goodbar, e é a história ali de uma professora dos anos 70, que não é de terror, mas eu quis trazer como que produtos culturais podiam fazer uma crítica à libertação feminina, né? Então pensar esse conhecimento não só no horror. Eu acho que isso é importante, a gente pegar esses documentos às vezes e olhar para fora do cinema, né? No caso da minha tese, eu trouxe os 5 filmes, mas eu analisei daí 2 tratados de bruxaria da modernidade, né? O Maleus Maleficarum, que é o Martelo das Feiticeiras, que é do século XV, e o Demonomania das Feiticeiras, que é do século XVI. Então eu sempre tento trazer, sabe, algo além do filme, né? Não que eu acho que o cinema só não basta, eu acho que basta e dá muita pesquisa, mas eu gosto de pensar nisso como uma rede de conhecimento, pra gente não pensar o cinema sozinho, sabe? Sempre pensar ele como parte de algo maior, né? Como se ele não tá ali numa montanha sozinho, né? Ele sempre tá dialogando com outros produtos culturais. E de metodologias ou, né, autores, tem dentro da história. Para estudar história e cinema, eu gosto muito de alguns autores bem clássicos, assim, que é o Marc Ferrot e o Robert Rosenstone, que são 2 historiadores, assim, que estabeleceram muito da teoria e da metodologia de história e cinema, né? O Robert Rosenstone é um dos meus favoritos, e ele é justamente aquilo que eu estava falando, né? Sobre como um filme que retrata a Guerra de Troia, por exemplo, ela vai falar muito sobre a época em que ele foi feito, sei lá. Vamos pegar o Troia lá com o Brad Pitt, né? Ele vai dizer muito mais sobre os anos 2000 do que sobre a Guerra de Troia em si, né? Eu gosto muito dessa perspectiva dele. E pro horror, eu gosto muito de autoras como a Carol Clover, né? Que é que foi quem cunhou o termo garota final, lá em 1980. Tem a Barbara Creed, que é outra que trabalha com monstruosidade feminina, né? Então eu ultimamente eu ando usando muito o conceito de monstruosidade feminina, de gênero dentro do cinema, sabe? Tô tentando enveredar para essas metodologias. Nossa, falei, não sei se eu falei tudo, mas enfim. Os parênteses, né, que a gente vai abrindo e... Gente, qualquer coisa é só ir atrás do Gabi e perguntar para ela se faltou alguma coisa. Mas eu acho que falo você bastante. falou bem, pelo menos explicadinho. Mas assim, eu sempre falo que se alguém quiser, entre em contato comigo no Instagram, manda um e-mail, que eu sempre tenho listas de indicações de referências teóricas, metodológicas, né? Porque como eu trabalho com muitas áreas, né? Então, assim, eu trabalho com o povo da história, eu trabalho especificamente com o povo da história e cinema e com o povo da história cultural. Então já é outra área. Daí tem o povo do cinema, daí tem o povo do cinema de horror, sabe? Daí eu trabalho muito com psicanálise. Então, assim, se for abrindo uma aba atrás da outra, a gente vai ficar aqui mais uns 4 dias, sabe? O que também não seria ruim, porque Mas... eu adoro o tema, então. Mas temos a vida ainda, né, acontecendo, então. Infelizmente, tem que trabalhar, estudar, né? Cuidar dos bichinhos, que senão eles ficam bravos com a Cuidar dos gente. bichinhos. Água as plantas também, às vezes, é bom. E passando pro próximo bloco, então, que é um bloco mais geral. Antes de tudo, eu tenho uma pontuação para fazer que eu não sei se vocês concordam comigo, mas os filmes de terror, eu acho que
eles são muito desvalorizados em premiações como o Oscar e afins, e principalmente no quesito de maquiagem e efeitos práticos, porque a gente tem umas coisas absurdas e que não é de agora. É de, sei lá, nos filmes dos anos 90 começa, e 80 também, tá, e traz umas inovações que você fala, nossa, como foi feito isso, sabe? Mesmo que de algumas vezes possa parecer uma coisa de forma tosca, pela data que a gente tá assistindo, se a gente for ver agora, pra época é revolucionário, né? Eu, Eu queria deixar esse pontinho aqui. eu super concordo, eu sempre fico muito brava, porque eu lembro que, cara, o cinema de horror, ele é expoente de maquiagem, assim. Isso se a gente volta ali na década de 30, com os monstros da Universal. Tudo bem que o Oscar de maquiagem, ele é só dos anos 80, né? Ele inicia mais tardiamente, mas, sabe, você olha ali os monstros da Universal, você olha todo o trabalho de maquiagem que a galera sempre tem de fazer efeito prático, às vezes com pouco recurso, criando efeitos incríveis, e daí chega lá no Oscar e não ganha nada, entendeu? Então eu fico muito ofendida. É uma coisa que sempre me deixa muito pé da vida, porque eu fico, putz, é muito sacanagem. A galera faz coisas incríveis, incríveis, sabe? Cinema de horror é o lar da maquiagem, se você for pensar. O lugar que mais tem experimentação, que você mais ousa, que você mais faz milagre, sabe? Com pouca coisa, e raramente é premiado ou reconhecido, né? Sim, teve o caso que eu comentei ainda na entrevista de ontem, de Nosferatu, né? Que não ganhou o Oscar de figurino. E, poxa, o figurino do Nosferatu foi incrível. Eu nunca Eu, vou superar essa perda. eu amei o figurino do Wicked, né? Eu acho que ali foi uma vitória muito histórica, né? Considerando Aham. que foi o primeiro homem negro a ganhar. Eu acho que, tipo, super legal. Eu fiquei muito feliz porque eu amo o Wicked também, eu amo musical. Então, assim, pra mim. Mas, como historiadora, quando eu vi todo o trabalho de pesquisa que eles fizeram pro figurino do Nosferatu, eu fiquei triste. Porque elas fizeram um trabalho incrível para recriar os figurinos e ter toda essa ponte histórica, sabe? Mas fazer o quê? Pelo menos assim foi o Wicked, sabe? Eu sempre penso assim. Exato. O Wicked também não é ruim. Não desmerecendo também o Wicked. É porque a gente tem essa desvalorização do terror na É, academia mesmo, né? exato. E eu acho que é bom a gente sempre relembrar disso. Porque o terror, inclusive na literatura, ele já foi muito mal visto também, né? Eu acho que o terror ele tem essa mancha. Tem. Muita gente fala, nossa, mas trabalha com cinema de terror, você não tem medo de atrair coisa ruim? Eu fico, gente. Sabe assim? Coisa ruim. Coisa ruim tem na vida, a gente sair com medo de ser Coisa ruim assaltado. atrai qualquer coisa, entendeu? Mas tem muito isso, assim, nossa, mas o que você faz com o cinema de terror, sabe? O que dá pra escrever sobre? As pessoas acham, às vezes tem muito essa ideia de que horror é só susto ou só sangue. O que, de novo, Uhum. pode ser, e pode ser muito divertido. Eu adoro um jump scare. Mas ele é muito mais, sabe? Tem muito mais coisas que o terror ele proporciona pra gente. E às vezes as pessoas elas têm esse preconceito inicial que faz com que elas não conheçam, né? O como esse gênero é incrível. Uhum. E ele é multifacetado, né? Porque o terror, você vai encontrar o terror com comédia, o terror tendo um romance ali, você vai ter os found footage, você tem, o que mais? Os slasher, você tem diversos tipos de coisas, o terror psicológico, com espírito, o com Não, demônio muita só, coisa. e... Eu sempre falo, se você não gosta de terror é porque você ainda não encontrou o subgênero pra você, entendeu? Exato. E tem um Muita Exatamente. gente, subgênero aí pra você. muita gente, inclusive, eu acredito que consome terror sem saber que aquilo necessariamente é terror. Eu acho que por ter essa visão de terror, isso e aquilo, acaba consumindo coisas que são consideradas terror, É. mas que não sabem, não estão cientes que aquilo também se enquadra, né? Ou aquela Ou coisa fala, do eu não... suspense, mas que é horror, entendeu? Tem muita coisa, É, muita obra que se vende, é um drama, mas você fala, não, mas não necessariamente, pode ser drama e horror, pode ser um suspense e horror, né? Tem muito isso de você mascarar um filme de outra coisa, tipo, um thriller, pra ele ganhar uhum. um respeito maior, sabe?
Uhum. Eu acho que principalmente se se o filme ele já for pensado para academia, né? Sim, Aí sempre tem com uma coisa certeza. mais mascarada. E agora entrando, eu acho que no tópico em si, né? Como que é a representação feminina em filmes de terror? Assim, existe alguma diferença em como essas representações são construídas em diferentes gêneros dentro do próprio terror? É difícil falar como se fosse uma coisa só, né? Porque a gente tá Sim, falando ali de um período. Eu sempre digo assim, né? As mulheres, elas sempre estiveram presentes no terror. Tanto dentro das telas quanto fora, né? Tá atuando na produção, quanto assistindo, consumindo. Então, essa ideia de que terror não é coisa de mulher é muito já desbancada, né? Porque não só a gente tem lá na literatura grandes autoras que influenciaram o cinema de terror como um todo, mas desde o início ali, da década de 30, por exemplo, a gente tem cineastas, produtoras, roteiristas, mulheres trabalhando no design, trabalhando em maquiagem, atuando e também consumindo, né? Então, fazendo uma menção honrosa, né? A mulher no terror. Então, exato, exato, né? Então, a representação feminina, ela sempre existiu no terror, e eu acho que, tipo, a gente tem um caminho que não é linear. Então, assim, a gente não tem um progresso, né? Assim, hoje em dia tá muito melhor do que era 40 anos atrás. Não, sabe? Eu acho que a gente tem avanços e retrocessos. Então, tem algumas épocas e alguns filmes onde as representações são um pouco mais problemáticas. Vide os slashers dos anos 80. Mas quando a gente pensa nos slashers dos anos 90, as coisas já melhoraram um pouco, porque daí a gente já tem uma certa reformulação, né? Eu sei que é batido, mas pensando assim no Pânico, né? O Pânico, ele dá uma reconstruída na ideia da Final Girl. É perfeito? Não, tá longe de ser perfeito, porque a gente sempre diz, a Sydney, ela ainda é branca, ela ainda é hétero, ela é de classe média, mas, pô, já é um avanço perto das Final Girls lá dos anos 70 que não podiam fumar, beber, transar, não podiam fazer nada, que senão elas morriam, né? Então, eu acho que a representação feminina nos filmes de horror, ela tem momentos, tem gêneros e tem filmes em que ela é muito estereotipada. Mas, ao mesmo tempo, tem outros filmes que renovam a nossa fé, assim, você fala, tipo, pô, esse filme aqui acertou. Então, eu não consigo, às vezes, dizer muito se tem um momento específico onde a representação é boa ou que a representação é ruim. Eu acho que a gente, às vezes, tem que olhar de filme para filme, sabe? Para conseguir entender um pouquinho mais. Mas é aquilo, né? Você tem avanços e retrocessos. Você às vezes acha, nossa, agora não vai mais ter isso, sabe? Mas depois vem alguém e coloca, sabe? Por exemplo, eu não gosto e tenho um preconceito enorme com o filme de estupro e vingança. Eu não gosto. nossa, E daí, sim. quando eu acho que acabou, que vai melhorar, eles voltam, entendeu? Mas às E vezes solta a eles parte voltam 5. assim, menos piores. Por exemplo, o Vingança, que é da Coralie Farjan, é um filme de estupro e vingança que eu acho razoável, assim, sabe? Perto de outros feitos, sei lá, o Vingança de Jennifer, lá da década de 70, que eu acho tenebroso. Então, eu vejo muito que a gente tem ganho, a gente ganha e perde, sabe, na representação feminina. Só que ela sempre esteve lá, então a gente tem desde monstros femininos até assassinas e vítimas, e nisso eu acho que depende não só da época, mas também de quem tá fazendo o filme, sabe? Eu sinto que não é uma regra, obviamente, mas quando os filmes são feitos, produzidos, pensados por mulheres, a gente tem uma tendência de ter uma representação feminina um pouquinho menos estereotipada. Não é uma regra, obviamente, mas, né, você tem um pouquinho mais de chance de acertar ali. A gente tem a trilogia recente, entre aspas, né, da Rua do Medo, ali da Netflix, que traz algumas mudanças já, né? E não é por completa a trilogia em si, né? Um slasher com aquela dita Final Girl, aquele exemplo, né, mais de Final Girl, mas ele brinca um pouco com isso, né? E A gente ele tem traz. tido, né, de uns tempos pra cá, umas reformulações.
Pra você ver como é um movimento muito constante, né? É um movimento que tá sempre um movimento que tá sempre em movimento é ótimo, que eu ia falar. Mas ele é constante porque você tem, assim, não é, eu acho que o cinema é uma coisa viva, né? Ele tá sempre mudando, ele tá sempre se reformulando. Então, assim, os slashers morreram, as pessoas falam às vezes. Eu fico, não, gente, os slashers não morreram, eles estiveram ali o tempo inteiro. Talvez eles percam um pouco de popularidade, eles percam um pouco de espaço, né? Mas você tá sempre tendo essas releituras, essas redefinições, né? Ali nos anos 90, as Final Girls ganham um outro olhar. A gente tem atualmente uma volta dos slashers, né? O Rua do Medo é um exemplo disso, com novos olhares sobre as personagens femininas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter um filme amanhã que é super violento e misógino, né? Eu acho que é isso. A gente não pode achar que a gente já ganhou, porque sempre dá um jeito, sempre tem algo que pode piorar. Sempre tem alguém pra andar pra trás, assim. Exato. E como que é a produção de conteúdo de horror como mulher? Como é? Como assim? No sentido de... Do ponto de vista, assim, tipo, como que é? Olha, eu sempre tento, como mulher, criar muito. Não que eu não tenha um público masculino, eu tenho, né? Tenho muitos seguidores homens que são muito legais e a gente tem altas trocas, mas eu sempre tento não priorizar, mas dar assim uma voz para as mulheres, né? Porque tem muito essa ideia de que horror e mulheres não se misturam. E mesmo a gente estando em 2025, ainda tem essa ideia, né? As pessoas, elas às vezes até se surpreendem quando eu falo que eu produzo conteúdo de cinema de horror, né? Porque elas acham, nossa, mas nada a ver, né? Porque eu não ando toda de preto o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, eu gosto de preto, é minha cor favorita, mas as pessoas têm uma ideia muito estereotipada, né? De quem gosta de terror e que é uma coisa muito masculina. Né? Então, assim, obviamente eu não falo só sobre filmes dirigidos por mulheres, né? Não tenho esse objetivo, né? Tenho amigas que fazem isso e que fazem muito bem, inclusive. Eu falo sobre tudo, mas eu sempre tento trazer um pouco dessas questões, assim, de representação feminina ou de um olhar, né? Dessa subjetividade enquanto mulher, de coisas que me incomodam, né? Trazer essas reflexões que eu acho que às vezes falta, assim, dentro da produção de conteúdo do horror, apesar de ter muita gente que faz isso, obviamente, para desmistificar essa ideia de que o horror, ele é um ambiente só de homens, sabe? Legal. E em muitos filmes de terror, como a gente já estava falando, tem principalmente da Final Girl, etc. A mulher, ela é colocada ali como vítima, só que ela tem outros papéis ali, né? E você sente que tem alguma mudança nos filmes conforme os anos que seja mais latente, assim, e que, não sei, que fuja, um tempo que chega que fuja mais dessa coisa da vítima, ou algum gênero que é melhor explorado a questão feminina? Olha, eu acho que recentemente um subgênero que anda explorando muito bem isso são os filmes de horror corporal. Eu acho que esse subgênero, não só ele, né, mas pensando aqui, porque eu ando assistindo muito horror corporal, então ele anda bem fresco na minha cabeça. Eu acho que é um subgênero que anda sendo muito utilizado por cineastas, por roteiristas mulheres, por produtoras, para criar essas representações mais plurais, né, para tentar falar sobre subjetividade, sobre medo, sobre angústias das mulheres, né. Mas por mais que a gente pense muito em mulheres como vítimas no cinema de horror, e realmente tem isso, né? A gente pensa nos slashers, eu vejo que a gente também, olhando desde o início do cinema, a gente tem vários papéis que elas também podem assumir, né? Seja de monstros, seja de vilãs, seja de heroínas, né? Ou de assassinas. As vítimas, eu vejo que
não acho que seja um movimento de hoje, mas olhando, né, atualmente, a gente tem muitos filmes que ressignificam muito essa ideia do que é ser vítima, né? Essa ideia da personagem que pega para si as rédeas da sua vida, né? Que decide que não vai mais ser traumatizada, ou que não vai mais, por exemplo, deixar os outros ditarem o que tá acontecendo, né? Eu penso muito no Casamento Sangrento, por exemplo, que é um filme que ela não é só a vítima, né? Ela resolve revidar. O próprio Homem Invisível, eu estava escrevendo sobre ele recentemente, o filme de 2020, ele também é muito significativo nisso, né? De como a personagem, ela tem essa chavinha de eu vou deixar, não que seja uma coisa, né, consciente, eu vou deixar de ser vítima, né? Mas mostrando que não existe só a vítima, né? Eu acho que isso que o horror ele anda mostrando, né? Existem vários papéis que essas mesmas personagens podem assumir, né? Seja de heroína, de vítima, de a mulher que revida, né? Não existe só uma caixinha para essas personagens. Quando você falava, e eu pensando sobre o assunto anterior, sobre a questão dos filmes de vingança relacionado ao estupro, né? A gente tem aquele. Qual que é o nome? Nossa, me fugiu a cabeça. Eu acho que é aquele que ficou mais popular, que ainda teve continuação. O Doce Vingança? Doce Vingança. Ele é uma refilmagem do Vingança de Jennifer. Esse eu não sabia, porque é um filme também que eu não gostei muito, assim. Porque parece que ele tenta trazer uma coisa da mulher se empoderando ali, só que falha completamente, miseravelmente, e fica uma coisa complicada, né? Mas, ao que parece, ao mesmo tempo, parece que tem essa tentativa de tirar a mulher daquela situação de vítima, né? É o que dá pra gente meio tentar enxergar, mas é muito complicado ainda. E daí entra muito naquilo do olhar, né? Eu acho que, por exemplo, são filmes dirigidos por homens. A gente tem daí o Vingança da Coralie Farjan, que também é um estupro e vingança, mas ele tem uma pegada um pouquinho diferente, sabe? Não dizendo que homens não podem dirigir estupro e vingança, mas é um tema muito complicado, eu acho, assim. Porque eu lembro que eu já fiz uns trabalhos sobre o Vingança de Jennifer, né? Que é o I Spit on Your Grave, que é o filme original que deu do Doce Vingança, né? E eu lembro como muito... mas é um filme que empodera, porque no final a mulher, ela se vinga, né? E eu lembro de feministas falando assim, pô, mas então você só pode se empoderar depois de você ser estuprada, sabe? Poxa, sabe? Então tem toda essa discussão. É uma discussão difícil, e eu acho que não existe um consenso ainda sobre. O importante é a gente conversar sobre mesmo, sabe? A gente tá falando dessa ressignificação, e eu lembrei um exemplo um pouco mais recente, que foi Pânico 4, sem tentar dar spoiler, mas ele tem essa trama que tenta subverter o que é uma Final Girl e como... né, Eu amo, é o meu favorito da franquia. Era pra ser uma trilogia, né, mas acabou sendo um filme só ali, mas eu acho muito legal exatamente por causa disso. Ele pega tudo que foi criado nos 3 primeiros e ele brinca exatamente com isso, né? A gente tem cada vez mais essa ressignificação da garota final, do que é a amiga virgem, que é um tropo que a gente tem muito, ou da amiga sexualmente experiente, sabe? A gente tem essas ressignificações que são muito legais. Cara, eu amo Pânico 4, assim, é o meu favorito da franquia, e eu gosto muito como ele surpreende, assim, ele tira a gente, quando a gente assiste pela primeira vez, ele mostra que ele tava brincando com a gente o tempo inteiro, sabe? E os filmes estão fazendo isso cada vez mais, né? Tirando sarro do conceito de garota final, né? Tirando sarro com esses tropos narrativos, né? Onde as minorias são as primeiras a morrer, por exemplo, né? Então, eu acho isso é uma das coisas que mais me faz gostar do cinema de terror como um todo, sabe? Essa consciência e essa transformação contínua. O Todo Mundo em Pânico também, com todas as suas problemáticas, ele acaba
por apontar algumas coisas dos slashers também, né? Alguns padrões que não são muito Brincando com legais. tropos, com estereótipos ali, não só dos filmes que eles estão parodiando, mas do Da época também. da época, da imagem que a gente tem ali do que é terror naquela época. Exato. Inclusive, Todo Mundo em Pânico é um filme que é comédia, mas muita gente assiste e fica realmente com medo. Né? Isso vai um pouquinho do que a gente estava conversando sobre o que dá medo para um e para outro, né? A minha irmã não tem É. medo de chamado, mas ela ficou com medo da tábua de Todo Mundo em Pânico 3. E ela assistiu o chamado no cinema e ela ficou com medo dela em Todo Mundo em Pânico. Fazer o quê, né? Cada um tem os seus traumas aí. Exato. E você conseguiria, assim, a gente falou um pouco de como foi o desenvolvimento, mais ou menos, né, da mulher durante os filmes, o que vem ganhando e etc. Mas você consegue citar alguns exemplos do que seria uma boa representatividade feminina e quais obras que têm essas representatividades? Para quem quiser olhar também de maneira mais analítica também, de olhar e falar assim, vamos ver esse filme para ver como que ela é feita aqui. Olha, de novo, eu acho difícil dizer, né, bons exemplos, porque vem muito da minha análise, né? Eu posso fazer uma análise que uma outra mulher pode olhar e falar, cara, nada a ver, essa representatividade é uma porcaria. Mas, ao meu ver, assim, a gente estava até falando de slasher, tem um slasher que eu gosto muito, que eu acho que tem uma questão de representação feminina muito legal, que é o Slumber Party Massacre, né? Que é o título dele é Slumber Party Massacre, em português, assim. Ele é um slasher de 82, se eu não me engano. Ele é dirigido pela Amy Holden Jones. Então ele é um dos poucos slashers que foi dirigido por mulher, roteirizado por outra mulher, assim. Então ele traz um pouco uma sátira em relação aos tropos dos slashers, né? Então eu gosto muito. Eu acho que para quem quer olhar e sair um pouco desses slashers tradicionais, assim, ele oferece umas certas subversões dentro do possível, né, obviamente, porque ele ainda é um slasher nos anos 80, com produtores homens, então, assim, tem essa dificuldade, mas eu acho que ele tem ali um olhar muito legal sobre o subgênero e sobre essa representação feminina. E deixa eu pensar em outros, assim, eu atualmente, né, alguns que eu gostei muito, assim, que eu acho que tem essa representação feminina de uma maneira que faz a gente ter um pouquinho de fé no que tá acontecendo. O Titane, da Julia Ducournau, tanto o Titane quanto o Raw, pra mim, são dois filmes maravilhosos nesse quesito, assim. Eu assisti esses dias. Interessante. Nossa, maravilhoso, assim. Eu gosto muito dos dois. Tem, recentemente, um que eu assisti, acho que esses dias, que, nossa, alugou um triplex na minha cabeça. É o The Ugly Stepsister, que é um filme norueguês, que tá vindo, que saiu no Sundance agora, e ele é muito bom nesse quesito. Ele é um body horror e ele aborda de uma maneira sensacional, assim, padrões de beleza, rivalidade, sabe, essas coisas assim. Eu acho que ele tem uma representatividade muito importante. Ele também é dirigido por outra mulher. E, nossa, gente, são muitos, né? Mas eu sempre tendo uma tendência a citar filmes aqui nesse quesito que foram feitos, produzidos, pensados por mulheres, porque daí eu acho que a gente tem esse olhar um pouquinho mais aguçado, sabe? Mas eu vou pensar em mais alguns, de qualquer coisa antes eu trago, porque a minha cabeça é muita coisa, mas pra quem gosta de body horror, porque eu sei que é um subgênero que não é pra todo mundo, né? Eu indicaria muito os filmes da Julia Ducournau, porque eu acho que nisso ela é certeira nessas representações. O Slumber Party é muito bacana, o The Ugly Stepsister também. Então eu acho que fica a recomendação aqui. Nossa, o The Ugly Stepsister é um filme que eu tô querendo muito assistir. Eu tô marcando ainda de não ter assistido. Nossa, assista. Eu assisti ele faz 2-3 dias e eu só fico pensando nele, sabe assim? Eu mexeu Sério, comigo me de uma fica vindo, forma... Nossa, ele é muito bom mesmo. Acho que é um dos meus favoritos do ano até agora. Nossa. Eu não tava com
empolgação, assim, mas agora que você falou, tipo, eu já tava empolgado, mas, né, Não, agora que você falou, eu assista, quero dar uma depois você me olhada. conta, porque eu tô panfletando ele pra todo mundo, até pra minha mãe. Eu falei, mãe, você precisa assistir esse filme. É meio nojento, mas eu acho que você consegue. Ah, eu já passei por alguns gore bem desnecessário, e esse É, com propósito, então é tudo ok. é. A gente, então, vamos passar para perguntas que o Vitor vai passar pra gente. Antes da gente começar a finalização. Ainda tem um tempinho, gente, mas é só pra gente fazer essa passagem de bloco. E, ok. Gabi, o que você acha desse debate do post-horror? Você acha válida a definição dessa categoria? Ai, olha, achar válido, eu acho que não cabe a mim achar válido nada, né? Porque a minha opinião vale centavos. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com algo que se denomina pós-horror sendo horror. Porque assim, quando você diz que é pós-horror, quer dizer que superou o horror. Então não é mais horror. Mas são filmes de horror, tipo, porque são os filmes da A24, né? Essa discussão ela surgiu ali, né, no 2016, eu acho, né? Quando um jornalista falou sobre essa nova onda do horror psicológico, né? Como chama, assim, Hereditário, Midsommar e outros filmes do gênero que são pós-horror. E pra mim entra muito naquela desqualificação do horror como um todo que a gente estava falando. Então, assim, são filmes bons porque eles são pós-horror. Não, eles são filmes bons porque eles são horror. Eles não precisam ter uma categoria diferente pra eles, como se eles estivessem superando alguma coisa, sabe? Então, eu pessoalmente não gosto da categoria, porque eu sinto que diminui um pouco, sabe? Horror é horror, assim, Hereditário é horror, Midsommar é horror. Aquele A Ghost Story também, eu acho que era um dos que estava na discussão. A Bruxa. São filmes diferentes, podem ser, eles podem reunir talvez questões mais psicológicas, eles podem optar por não usar tanto jump scare, mas eles ainda são horror. Eu acho que a partir do momento que a gente usa o termo pós-horror, é como se a gente estivesse superando o horror como algo que ficou para trás, sendo que esses filmes estão dentro do gênero, né? Então parece muito, sabe, um olhar mainstream pro horror, quando a gente diz assim que as pessoas, elas assistem o filme e elas dizem, isso não é horror, é suspense. Isso não é horror, é thriller. Não, isso não é horror, é pós-horror. Não, é horror, sabe? Então, eu tenho um pouquinho de problemas com essa categoria, pra ser bem sincera. Mas eu não estudo ela nem nada, né? Eu conheço gente que fez pesquisa sobre, então que é muito mais qualificada do que eu pra falar, mas é só uma opinião mesmo. Me dando a minha opinião pura, eu acho que, nossa, você. Porque se você coloca o pós ali, né? Se você for pensar até na questão musical do pós-punk, né? Que é meio que um enterro do punk ali. Mas você dá aquela desvalorizada no que é anterior, né? Porque é como se você tivesse evoluído, tem toda essa É uma ideia de sensação. evolução, de superação, sabe? Porque quando a gente usa na história, por exemplo, alguma coisa assim, pós-modernidade, pós-estruturalismo, quer dizer que você superou para dar abertura para novas coisas. Quando você usa o pós-horror, quer dizer que você tá passando o horror, só que ainda é horror. Então parece muito um olhar de quem não quer dizer que tá assistindo horror e que não quer dizer que gosta de horror, porque daí o horror é visto como uma coisa ruim, sabe? Uhum. E Agora, Letícia Kukla. Gabi, você falou esses dias nos stories que o horror acaba ficando meio maçante por você estar ao redor disso o tempo todo. Pode dar um exemplo de alguma vez que você sentiu esse cansaço? Olha, eu acho que depois que eu traduzi, a gente tava falando sobre tradução, né? Quando eu traduzi o Chuck, o livro do Chuck, O Legado do Brinquedo Assassino, eu tive meio que um burnout de terror que, assim, me deixou muito saturada de qualquer coisa relacionada a terror. Só que como ainda era meu trabalho, eu continuei trabalhando, mas daquele jeito, eu sumi um pouco do Instagram, eu deixei muito de lado muitas coisas, porque eu não conseguia, sabe, assim, focar nesse gênero, sabe?
Hoje eu consigo lidar um pouquinho melhor. Eu acho normal a gente ficar saturado. É como qualquer outro trabalho, né? Qualquer outra Uhum. coisa, assim. A pessoa não quer ficar falando sobre isso no final de semana. Às vezes quer. Mas às vezes eu tenho isso, assim, que eu fico sem assistir muitos filmes que não sejam a trabalho. E daí depois eu volto a assistir porque eu quero, sabe? Mas eu sinto que hoje eu tô conseguindo lidar um pouquinho mais. Mas o cansaço é normal. Quando eu surto um pouco disso, eu penso sempre que todas as profissões têm essa mesma questão, sabe? E Letícia, de novo, ela pergunta isso porque quero muito mudar de profissão. Sou arquiteta, mas não me vejo mais trabalhando com isso e queria ir para uma área de humanas. E acho muito massa seu trabalho. Coraçãozinho, beijos. Olha, cara, beijos, né? E obrigada pelo carinho. Mas eu acho que trabalhar com horror é como todo trabalho. Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Você não vai trabalhar só com aquilo que você gosta, né? Acho que não vai ser assim. Você vai ter que fazer coisa que você não gosta, você vai ter que fazer coisa que você curte menos, falar sobre assuntos, temas. É difícil, né? E ao mesmo tempo você vai ter que aprender a dosar essa transição, né, entre o que é lazer e o que é trabalho. E você começa com o tempo a delimitar um pouquinho melhor, assim, sabe? E a deixar determinadas áreas da sua vida no pessoal, né? No lazer. Mas a única dica que eu dou é assim, não ache que você só vai trabalhar com o que você gosta, porque mesmo que a gente ame muito terror, tem épocas que você quer tacar o computador pela janela, né? Você não quer ver o próximo lançamento que sai no cinema. E isso é normal, porque toda profissão passa por isso, né? Acho que é um assunto até novo para debater assim, mas a questão da produção de conteúdo, trabalhar com produção de conteúdo é algo complicado, porque no CLT ali você tem uma férias, um tempo ali, a produção de conteúdo não. E se você tira um É, espaço muito longo, a própria rede te mina, né? Você é, vai parar de ser recomendado e etc. é muito Então é difícil. complicado, né? As E pessoas, também elas. tem a. Não, pode falar. Mas aí Não, mudar um pouquinho esse pode. não, é porque trabalhar com rede social é muito cruel. Porque é justamente isso. Se você. E trabalhar com podcast também. Porque você tem que ter uma frequência. Você tem que estar toda quinta. O caso do RDM toda quinta. Então, você tem que estar toda quinta lá. Então, você tem que ter episódio toda vez. Porque se você não tem, as pessoas. Não que seja da noite pro dia. Mas você não consegue, às vezes, olhar e falar assim: eu vou ficar um mês longe. Porque realmente, as redes sociais, o algoritmo, ele te mina. Ele acaba com o teu alcance. Então você fica muito refém, e isso é muito cansativo, sabe? E eu falo isso não só por experiência própria, mas porque eu tenho muitas amigas e amigos que trabalham com isso, e todo mundo fala a mesma coisa. Tipo, olha, faz 2, 3 anos que eu não tiro férias, sabe? É muito complicado. E a gente conversa pouco sobre isso, né? Porque às vezes não, a grande maioria das vezes as pessoas não enxergam como trabalho. Elas acham que você tá fazendo só por hobby. Então é uma discussão que ainda não é muito desbravada, sabe? É complicado. Do que eu acompanho de produtores de conteúdo, quando eles vão falar sobre isso, eles não falam abertamente, conversam sobre isso, porque parece nunca haver esse tema, né, como pauta. Mas quando eles falam ao redor, eles sempre falam, né, porque daqui 2 meses, aliás, sei lá, em janeiro, eu fui viajar, então eu tive que, em novembro, preparar um monte de conteúdo para soltar em janeiro enquanto eu tava viajando, então é complicado. Mas eu só queria levantar esse tema para não deixar ele passar em branco, assim, porque tem mais perguntas? Ok. Kailane Amaral. Gabi, quais você diria serem os maiores defeitos desafios, desculpa, de pesquisar a história do cinema de horror? Olha, eu acho que
Eu acho que tudo tem seus desafios. Pesquisar qualquer coisa tem seus desafios, né? Mas, por exemplo, uma barreira muito grande, obviamente, né? Eu trabalho com tradução, então isso não é um problema para mim, mas eu vejo que pode ser, é a questão da língua, né? Porque tem muita coisa que só tá em inglês, então tem uma acessibilidade muito difícil. E também tem muita coisa que você não encontra na internet. São livros, por exemplo, que estão em dólar e que são muito caros. Então, eu acho que tem essa barreira do idioma e a barreira financeira, porque muitas das coisas do horror, infelizmente, estão em inglês. Né? Apesar de no Brasil ter bastante gente escrevendo e publicando, assim, quando a gente pensa nos cânones, quase tudo está em inglês. E eu acho que às vezes além, né, dessa questão do idioma e da questão financeira, tem muita coisa, então às vezes você se perde, né? Então você tem que fazer aquele foco, fazer aquele recorte, e tem muita coisa que não está disponível online, né? Tem muitos filmes, por exemplo, que são muito difíceis de encontrar, principalmente filmes mais antigos, que às vezes você tem que cavar um buraco para conseguir encontrar ele, entendeu? Com essa onda que a gente tem, e não é uma reclamação, é só um comentário dos streamings, tem muita coisa que tá sumindo, assim, e tá difícil de achar. É uma discussão que tá entrando em voga, assim, do tipo, se não tá no streaming, deixa de existir, né? E a mídia Exato. física, né? Eu gosto muito de mídia física, eu acho muito importante a gente ter alguns filmes em mão, por exemplo. Mas eu acho que, às vezes, dentro da história do horror, a questão do acervo é complicado, porque a gente, às vezes, quer estudar mais, por exemplo, sobre filmes, não sei, da Noruega, filmes de horror da Noruega, filmes fora do circuito hollywoodiano, né? Fora do idioma em inglês, e é difícil encontrar, sabe? Não porque eles não existam, mas porque a gente não acha, ou não acha com legenda, sabe? Eu acho que isso às vezes é um problema. E puxando esse ganchinho assim que você comentou, eu sinto muita falta das locadoras, assim, Mas, porque diferente da Netflix, por exemplo, ou de qualquer outra plataforma, às vezes você entra, procura e sai sem assistir nada. Numa aham. locadora, que eu lembro era muito difícil isso acontecer, porque você tava ali com os filmes e, de certa forma, não sei explicar, ou se é só a minha opinião, eles parecem de uma forma de tocar diferente, deles serem mais atrativos de alguma forma. É porque eu acho que nas plataformas de streaming tem toda uma questão do algoritmo recomendar o que eles acham que você vai gostar. É. E numa locadora não importava o que você gostava. Tava ali e você procure. Alguma Não, coisa vai acabar te estressando, né? E às vezes uma alguma coisa coisa que sai um pouco do que você está acostumado. uma coisa que eu sinto muita falta das locadoras é a própria interação humana. Porque eu lembro que eu era adolescente, eu chegava no balcão e perguntava pro rapaz, fala, pô, me indica um filme de terror bom. O rapaz trabalhava lá. E, cara, ele me indicou, eu gostaria de lembrar do nome dele, porque ele me indicou tanta coisa legal que eu conheci, sabe? Que você não vai conhecer nos streamings. Assim, obviamente, por um lado, a gente tem os produtores de conteúdo, que tem essa função, às vezes, de indicar filme, né? Mas eu Ainda amava mais ir em locadora. filtrada. Eu sinto muitas saudades, assim, de você ir, de você esperar o lançamento chegar, sabe? Nossa, era muito bacana. E cada vez mais a gente tá tendo essa discussão sobre o desaparecimento de filmes, né? Porque a gente tem que começar a pensar, enquanto historiadora, em planos de conservação desses materiais, desses documentos. Porque senão, como que você vai estudar se não existe mais, ou se ele não está disponível em lugar nenhum, sabe? Vai começar a se perder, né? É. Porque a quantidade de coisa que é gerado hoje em dia, eu acho que pode acabar por É. é, encaixotar, né? Dizendo assim, os filmes mais antigos. Porque daí não tem, digamos assim, essa coisa de você também ler a relevância ou o sucesso de um filme pela quantidade de streams que ele tem no final de semana, por exemplo, é muito problemático. Porque, então se o filme não tem, sei lá, 50 milhões de streams em um final de semana, ele não é bom o suficiente, entendeu? Daí você começa a entrar, mas não é assim, né? Tipo, então um filme antigo, que obviamente talvez chame menos atenção, ele não merece estar ali, sabe?
essa coisa de você pensar muito pelo algoritmo, ele acaba colocando em risco alguns filmes e alguns programas e alguns documentos, por exemplo. Altera o jeito que a gente consome, procura as coisas também, né? E o jeito que essas coisas de circulação ali, como elas chegam pra gente. Exato. Mas eu sinto muito falta de locadora também. Eu também. Esses dias, inclusive, eu voltei pra Mogi, pra minha cidade, esses tempos, e na fila da padaria uma moça veio falar comigo. Ela falou assim, eu te vi assim, eu trabalhava na locadora. E ela falou, acho que era visual vídeo do nome. E ela falou assim, você é muito lá quando era criança. E eu fiquei muito emocionado, porque eu lembrei dela na hora, assim, dela recomendando o filme, dela falando assim, esse filme você não vai gostar. E aí eu era teimoso e levava. Aí eu voltava eu realmente não gostei. Era muito legal, era uma experiência muito massa de trocas, assim, que infelizmente, obviamente, o streaming tem os seus lados bons, né, não é? Mas você perde um pouco isso, assim, da recomendação humana e não da recomendação pelo algoritmo. Sim. E a próxima é Savannah. Sigma. Ok. Se tivesse a oportunidade de criar uma história, seja um livro ou um filme, qual estilo de horror escolheria? Eu acho essa uma pergunta legal. Olha, eu acho que há uns tempos atrás eu diria slasher, mas ultimamente eu ando tão focada no horror corporal e eu tô achando o body horror um subgênero tão interessante pra gente criar histórias sobre medos e angústias das mulheres, transformações corporais, sabe? Que eu acho que eu escolheria o body horror pra entrar, assim. Não sou autora, não sou uma pessoa muito criativa pra escrever histórias de ficção, infelizmente. Mas eu acho que se eu pudesse, eu enveredaria por isso, porque é o que mais anda me chamando a atenção. Eu acho que é um subgênero que tem muito espaço para você explorar os limites do corpo, sabe? Explorar os limites até do que a gente considera seguro. E body horror tem muito essa questão de criar porque é um corpo, né? Você está assistindo um filme e você vê alguma coisa acontecer e você parece que está sentindo você mesmo. Então ele tem essa proximidade. Essa identificação, né? Essa identificação do espectador é muito legal. Caroline Rosa Oliveira. Como publicar pesquisa independente sem precisar pagar? Te amo, diva. Eu tenho um pouco de dúvidas na questão do que a pesquisa independente, né? Porque o pesquisa independente no sentido assim, você fez por conta própria ou assim, você já tem a titulação, né? Porque o mundo da academia, ele é um mundo muito fechado, a gente sabe, né? Eu acho que assim, publicar sem pagar, você tem a opção de procurar revistas associadas a programas de pós-graduação, né? Ou associadas a grupos de pesquisa, né? Por exemplo, que existe muito isso, né? Só que essas revistas, algumas cobram, né? Mas na história, eu vou ser bem sincera, é pouco comum cobrarem, sabe, para publicar. Só que delas vão pedir titulação, né? Então a grande maioria dessas revistas pede titulação. Por conta própria, para publicar, eu acho que talvez um formato legal, que não é acadêmico, mas que pode trazer leitores, é fazer um blog, sabe? Um blog, um site e escrevendo, assim, tem muita gente que usa WordPress, essas coisas, né? Agora, se quer seguir pelo caminho acadêmico, eu acho que você tem que procurar as revistas, obviamente ver qual é o Qualis, né? Ver qual que é a avaliação delas, porque dependendo do Qualis, elas pedem titulação de mestre, doutor, graduação, e ver quais delas se alinham à sua pesquisa para ver se você consegue publicar. Mais alguma, Victor? Pri Neiva. Gabi, amo seu trabalho e acompanho o RDM desde 2020. Parabéns! Queria saber como foi sua experiência estudando sobre bruxas e temas sobre como o horror se comporta no mundo feminino. Olha, quando me perguntam como foi a minha experiência estudando bruxas, eu penso na minha experiência do doutorado, que foi traumática, porque foi durante a pandemia.
E eu fiquei muito exausta, eu pedi prorrogação, foi uma loucura. Eu me mudei, sabe? Foi tipo aquelas coisas que a gente resolve fazer tudo junto e enfim. Mas a pesquisa em si, cara, eu tenho muito carinho, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de carinho pela sua própria tese, porque são ali 4 anos e meio juntos até você parir a pesquisa, né? Mas a minha experiência, eu acho que me fez crescer. Eu falo isso e não é para ser piegas. Me fez crescer muito como ser humano também, sabe? Pesquisar história das mulheres, pesquisar gênero, porque tudo isso engloba bruxaria, sabe? Pesquisar sexualidade, pesquisar horror e representação de gênero. Tudo isso mudou muito o meu olhar para o mundo que a gente tá, sabe? E eu acho que me fez crescer enquanto mulher, enquanto uma mulher feminista, sabe? Nisso, assim, eu, mesmo tendo aqueles percalços que toda pesquisa tem, sabe? Eu acho que foi uma experiência muito, muito benéfica e eu aprendi muito, assim, principalmente de história da bruxaria, que eu não tinha base nenhuma. Eu nunca fui historiadora de idade moderna, sempre estudei história contemporânea. Quando eu resolvi estudar a história da bruxaria, eu tive que voltar para a idade moderna. E foi um caos, porque era muita coisa, foi muito difícil, mas eu aprendi muito, assim, sobre idade moderna. Eu tive que estudar muito sobre religião, né, para tentar entender essas questões do corpo feminino e das bruxas. Até estudar a Bíblia eu tive que estudar. Então, assim, foi uma experiência muito legal ter que fazer toda essa bagagem para poder escrever sobre filmes de bruxas no horror, sabe? Então eu sinto que eu aprendi muito e tem muitas coisas que eu levo comigo disso, assim, que talvez não estejam relacionadas ao horror propriamente dito, às bruxas, mas que me ajudaram muito e hoje, assim, eu sei eu sei caminhar melhor por esses temas. E só verificar, chegou mais alguma, Victor? Ou não? Senão a gente vai encerrando. E se tiver mais alguma também vai ser a última. Não? Ok. Ai, meu Deus. Bom, a gente vai encerrando agora, mas antes a gente queria agradecer muito, muito por aceitar o convite, por ter aqui com a gente, por ter tido essa conversa com a gente. Foi muito proveitoso, foi muito divertido. Foi, e a gente também gostaria de agradecer porque eu e o Lucas somos de um podcast, a gente foi convidado pelo evento para estar fazendo essa mesa, né? E, então a gente agradece também ao evento. Pelo evento, por ter chamado a gente, por ter disponibilizado a plataforma. E disponibilizar também a chance da gente poder conversar com pessoas incríveis iguais vocês que vieram aqui, né? E então, fazendo a minha parte, muito obrigado por ter vindo conversar conosco hoje. Gente, obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que assistiu a gente, comentou no chat, né, com as perguntas, com os comentários. Eu acho que, tipo, quarta-feira é um dia difícil, mas teve gente, isso é muito legal, assim, esse comprometimento. E obrigada a vocês dois pela conversa, foi muito legal. Desculpa qualquer coisa. Desculpa, às vezes eu sou meio caótica mesmo, gente. Eu começo a falar e eu não sei para onde vai, sabe? Eu espero que chegue em algum lugar. Mas o meu e-mail está sempre aberto, né? Inclusive para quem quiser mandar para perguntar sobre recomendações de leitura, essas coisas, que eu sei que às vezes a gente fala muito, fica difícil, né, de anotar, mas eu tô sempre aberta para conversas, para trocas, para indicações. Uhum. Então, eu acho que antes da gente, né, dar os últimos tchauz, assim. Desculpa. A gente gostaria de fazer uma passagem, então, para os filmes que terão na continuidade do evento agora, né? Que eles vão começar. Hoje vai ser transmitida a Criatura da Lagoa Negra. Então, um grupo de exploradores adentra a selva amazônica e se depara com uma entidade misteriosa, meio homem, meio peixe, que guarda seu território como fúria primitiva. Então, é um clássico do terror que mistura suspense, ficção científica, fascínio pelo desconhecido. E também temos Hellboy, que eu tive um pequeno trauma na infância. Entre o paranormal e o mundano,
Meu pai vai enfrentar vários monstros, demônios e próprios dilemas sobre identidade e destino. É baseado nos quadrinhos do Mike Mignola e é uma aventura sombria, explosiva. E é um filme bem legal. Esses são os 2 filmes de hoje. Então, é isso. Gabi, se você quiser deixar aqui seus arrobas, suas redes, tá aí também, né? E a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas eu acho que para deixar Algum projeto falado que você também. queira compartilhar também? Isso, você tá planejando alguma coisa? O que tá vindo aí? Então, gente, obrigada de novo pelo convite, pela conversa, foi muito legal. Para quem quiser me acompanhar, eu tô em todas as redes sociais, como @GabiMLaroca com 2 Cs. Eu sou mais ativa no Instagram mesmo, assim. Twitter, às vezes eu apareço, no Blue Sky, às vezes também. TikTok sou um pouco de uma negação, assim, porque tenho muita preguiça de fazer vídeo. Mas eu, às vezes, apareço lá também, mas eu estou em todas as redes sociais, como Gabi M. Laroca. Eu tô toda quinta-feira também no RDM Cast, que é um podcast que fala sobre horror na história, na cultura, em todas as suas expressões artísticas, né? Junto com mais 2 historiadores, que é o Braga e o Thiago. E eu também escrevo, né, pro blog da Dark Side, então volta e meia sai alguns textos assinados meus lá. E também contribuo com alguns livros que acabam, né, saindo e que ficam muito bonitinhos e que eu tenho orgulho como uma boa mãe. Então é isso, assim, de planos, né? Mas eu vivo indicando filmes e leituras lá no Instagram. Sim. Então, e algum spoilerzinho de algo novo? Vai deixar baixo, assim. Ai, gente, algo novo não posso, senão minha editora me mata. Então eu tenho que ficar quietinha. Então. É que às vezes Mas eu tinha algum projeto novo de podcast, alguma coisa assim. não, por enquanto o RDM ocupa bastante do meu tempo. É que às vezes a gente nunca se põe limite, às vezes, né? E a gente vai fazendo depois. Não, mas ultimamente eu tenho, porque como eu tenho um cachorro de 6 meses, o tempo tá difícil, entendeu? Acho que se eu fizer mais um podcast, justo. ele me bate, entendeu? Justíssimo. Então, gente, a gente vai ficando então por aqui. E é isso. Então siga a Gabi nas redes dela. Se vocês quiserem também dar uma olhada para ver o que a gente faz, que a gente não vai contar, tá lá no nosso Instagram, que é @revistando-fortes. Mas é interessante. A gente mexe com uma coisa muito popular de uma forma diferente. Mais uma vez, muito obrigado. Vou ficar falando isso até o fim. Agradecemos já 32 vezes. E é isso então, gente. Muito obrigado por vocês que assistiram a gente até aqui. E tenham um ótimo fim de tarde. E para quem está presencialmente lá na Federal, no evento, vão lá assistir o filme. Tchau, gente. Até a É próxima. isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.